Olá, meus queridos, que a paz do Senhor Jesus esteja com todos vocês e que o Espírito Santo possa iluminar a mente de todos, para que possamos juntos compreender a mensagem de Deus para nós nesse vídeo. Quando eu era criança, até a minha adolescência, mas principalmente na parte infantil, eu cresci num lar católico desde os 7 anos de idade, porque eu fui criado pelos meus avós a partir dessa data. Meus avós não eram católicos tão praticantes assim como eles pensavam, mas se você perguntasse se eles eram praticantes, eles diriam que sim. Mas enfim, o vídeo não é sobre eles. Eu morava numa casa grande, a casa do meu avô era grande, mas ela era mal distribuída. Tinham 3 quartos, mais um quarto ele usava só para guardar por guarda-roupas. Tinha 3 guarda-roupas, uma penteadeira, não tinha espaço para pôr uma cama lá. Então eu passei boa parte da minha vida dormindo num sofá na sala. E meus avós dormiam no quarto. E numa dessas noites, que eu estava ali, criança ainda, eu testemunhei uma coisa assustadora. Eu vi o meu avô materno, ou seja, o pai da minha mãe, vi o espírito dele na sala por pouco tempo, fiquei morrendo de medo e fechei os olhos, depois ele sumiu. Ok. Passaram-se os anos, já quem acompanha o canal sabe, e aí eu me tornei cristão de verdade, estudioso da palavra de Deus, e aí eu estudando principalmente as palavras de Paulo, principalmente, não unicamente. As palavras de Paulo eu fiquei sabendo que não era meu avô coisa nenhuma, né? O apóstolo Paulo diz lá em 2 Coríntios capítulo 11 que Satanás é capaz até de se transformar num anjo de luz. Ele tem poder para imitar. Ele fez isso no Velho Testamento, ele imitou o profeta Samuel, né, e Saul acreditou que era o profeta Samuel. Se você olhar, se você ler o texto no primeiro livro de Samuel, capítulo 28, leia com atenção e vocês fica bem claro, e anteriormente também, que Deus não estava falando com Saul de maneira alguma. Ele já havia pecado contra o Espírito Santo, já não havia salvação para ele, porque ele havia rejeitado a salvação de Deus. Ele havia rejeitado. E agora ele ficou à mercê do diabo, ele foi atrás de uma feiticeira, Deus não usa feiticeiros, e vocês conhecem a história, né? E os detalhes, é só prestar atenção que você vê que não era o profeta Samuel. Então, lendo as palavras de Paulo, bem claras sobre isso, eu sabia que não era meu avô que estava ali. Agora eu descobri pela palavra de Deus. Diz o apóstolo Paulo em Gálatas 1, verso 9, que ainda que um anjo apareça para nós, nos anunciando um outro evangelho, nós devemos rejeitar. Deus, ele não é um Deus dividido, ele é definido. Ele definiu a palavra dele, tem até texto que fala Deus falou e não se arrepende, né? A palavra dele não volta atrás, né? Porque ela é certa, ela é pensada, ela é justa, ela é amor, etc. Né? A palavra de Deus é carregada de bons adjetivos. Tá? Então, ela não precisa ser reformada e ela não precisa ser repensada, entre outras coisas. Tá? Então, estudando, como nós estudamos na semana passada, sabendo que os mortos estão inconscientes, né? Sabendo que esse meu avô não me visitava nem quando estava vivo, né? Então, aí já tem até o lado particular, né? Ele não ia perder o tempo dele em vir me visitar se ele podia ter acesso ao céu, ficar passeando no céu, né? Então, essa é uma mentira. Até as pessoas que acreditam na imortalidade da alma, digo, os evangélicos que acreditam na imortalidade da alma, eles falam que os mortos estão ou no inferno ou no céu. Eles não estão passeando por aí. Então,
Isso aí eu não estou sozinho. Eu acredito diferente, eu creio que os mortos estão descansando até a ressurreição, eles não têm consciência. Os evangélicos, no modo geral, não concordam com a minha visão, mas nisso eles concordam. Não era meu avô, porque ele não pode ficar passeando. Ou ele está lá no inferno queimando para sempre, e para sempre, como dizem alguns, ou ele está lá no céu, né? Falando glória o dia inteiro, né? Que é o que alguns pregam por aí. Né? Eu não sei quem que gostaria de ir para o céu para ficar o dia inteiro falando glória, 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 glória. Uma pessoa normal, com o cérebro que Deus deu, não ia gostar de um ambiente assim. Tanto é que Deus, já para nos deixar despreocupados, ele diz que não haverá um dia igual ao outro no céu. A Deus rotina, no céu não haverá rotina. Um dia vai ser diferente do outro, as atividades serão infinitas, mas não é o assunto do vídeo. Então, vejam, onde que os mortos, os supostos espíritos dos mortos, ouviu a palavra que eu falei? Os supostos espíritos dos mortos, onde eles são bem recebidos? Bom, no Brasil, nós vemos que eles são bem recebidos nas religiões africanas, o candomblé, a umbanda, etc., parecidos, e no caso do kardecismo, os supostos espíritos dos mortos são bem recebidos nesses lugares. E por isso eles sempre, aparentemente eles, né, se manifestam ali. Nós sabemos na Bíblia que não são os mortos. Satanás e seus anjos imitando as pessoas que morreram. É a palavra que diz. Ele pode até se transformar num anjo de luz. Bom, então, por que ele faz isso? Porque ele gosta da mentira, ele quer mentir, ele quer pôr na cabeça do ser humano que o ser humano é imortal. Ele põe, né? E eu repito, a primeira carta de Timóteo 6,16, só Cristo é imortal. Está escrito lá. Só a ele pertence a imortalidade. Aí você me pergunta de novo, e como que nós vamos ter a vida eterna? Quando Cristo, finalmente, ele vai nos emprestar a vida eterna. Só vai emprestar, nunca será nossa. É minha, agora sou eu, sou imortal como o próprio Deus. Não, é emprestado. Tá? E os anjos de Deus, como é que eles vivem para sempre? Vida emprestada. Não existe vida fora de Deus. Deus coloca a vida na pessoa, essa vida é emprestada. E a vida que nós vivemos agora? Vida emprestada. Tá bom? Guarde isso na cabeça. É muito importante. Então, nós ficamos assim, espantados com os mágicos, né? Os mágicos, conforme os anos foram se passando, eles ficaram melhores ainda. E você vê o que eles fazem, só que não está acontecendo, mas você vê. Né? Você não vê, você vê. O sujeito mostra um ovo, sai uma pomba lá de dentro. Ele mostra, você vê, mas não aconteceu. Ilusão de ótica. Agora, se o ser humano consegue fazer isso, por que que o outro lá não consegue? Por que ele não conseguiria? Vou contar uma história aqui rápida, porque eu não quero deixar o vídeo muito longo. Uma mulher, anos atrás, muitos anos atrás, eu diria aproximadamente 40 anos atrás, a história é verídica, tá bom? Aconteceu no bairro da Zona Leste de São Paulo. Ela acreditava nesse assunto da mesma forma que eu acredito. Ela foi ensinada da mesma forma que eu, que os mortos estão inconscientes e estão descansando, etc. O pai dela morreu, a tristeza foi maior do que a razão dela. A tristeza foi maior do que a doutrina que ela aprendeu, como eu aprendi. A tristeza foi maior do que aquilo que a palavra de Deus explicitamente diz sobre os mortos. E aí, ela tem certeza, ela estava sozinha em casa, ela teve certeza que ouviu os passos do pai dela, dentro de casa. Deu para ela reconhecer. Então, ela pegou e falou assim, olha, eu vou deixar um lápis aqui e um pedaço de papel, escreva seu nome aqui. E aí ela foi para o quarto dela. Quando ela chegou no quarto dela, ela ouviu que o lápis se quebrou. Ela voltou, o lápis estava quebrado no meio. Ela viu aquele, né, o clique ali de quebrar o lápis.
Aí ela ainda quis brincar mais um pouco. Ela assim, olha, eu vou pôr numa caneta aqui agora, ó. Escreve seu nome aqui para mim, por favor. E aí ela voltou para o quarto. Só que ela demorou no quarto, acabou pegando no sono. Isso aconteceu à tarde, tá? Ela caiu no sono à tarde. Quando ela levantou, ela lembrou, ela correu na cozinha para ver o papel. E estava escrito o que no papel? Lúcifer. Ela quis brincar com ele brincou com ela. Sabe, anos atrás tinha cristãos que ficavam virando disco de rock ao contrário, coisas assim. Eu fiz, eu era um menino, fiquei curioso. Ai, falaram isso na igreja, eu vou ver e tal. E aí o próprio Deus me ensinou uma coisa importante, né? Se você ficar querendo ouvir a voz de Satanás, ele vai falar com você mesmo. Né? A pessoa gira o disco ao contrário para ouvir Satanás falando. Ele fala, obrigado pela atenção. Você ficou tão longe de mim, eu já estava triste, né? Agora que você quer ouvir minha voz, eu vou falar para você algumas coisas, né? E era isso que acontecia. Concluindo o nosso vídeo, a palavra de Deus é clara sobre esse assunto da morte. Aquilo que eu vi não era meu vô, mas um demônio imitando-o. Todo mundo que que aceita o evangelho tem que aceitar que não era meu vô, por diferentes motivos, como eu disse, mas o pentecostal, por exemplo, acredita que o morto ou está no inferno ou está no céu, então não era meu avô que estava ali, ele vai ter que concordar também. Era um demônio imitando alguém que já morreu, porque eles gostam muito de fazer isso. Eu comecei falando de um assunto e eu não concluí. Por que é que os espíritos, entre aspas, são bem-vindos no kardecismo, na macumba, no modo geral? Por quê? Quando eles se manifestam ali, quando esses demônios se manifestam nesses lugares, fingindo serem seres, pessoas que já morreram, eles são super bem recebidos. As pessoas estão ali dispostas a ouvi-los sem questionar. Eles nunca são questionados. Tudo que eles falam, as pessoas questionam a Bíblia, mas questionar esses espíritos de forma alguma. Eu ia num aniversário de vez em quando, que eles convidavam lá, aniversário ia criança, eles convidavam uma pessoa para ir lá incorporar um suposto espírito de morto e ficava lá. Eu lembro até de nome, mas eu não vou dar ibope para esse demônio, que fingia lá ser uma criança, e todo mundo pedindo coisas, né? Eu lembro até meu amigo falou, me ajuda a tirar boa nota na escola, né? E aí tá lá e dava um bolo pro quem comia era a pessoa que estava ali, né? O chamado cavalo, né? O espírito não come, não é? Então, não tem lógica, não é isso? Então, essas pessoas recebem esses demônios com alegria. Elas não questionam, elas recebem. Fala, o que você... Tem alguma coisa para mim? Tem algum recado? Fala, eu quero ouvir. Olha o que eu vou falar agora. É sério demais. Se lá no candomblé, vou pegar um Umbanda, que parece mais leve, né? Vamos pegar um Umbanda, talvez a mais tradicional. Se os umbandistas pegassem um inário cristão que exalta a Cristo toda hora, ficasse cantando, esses supostos mortos não viriam ali, porque eles não seriam bem recebidos. Porque não são mortos, são demônios. Se você vê um tal espírito, vamos supor que se um dia você, no Brasil tem muita gente que diz já ter visto alguém que morreu, se algum dia apareceu um suposto espírito na sua frente, começa a louvar Jesus e depois se inscreve no canal para me dizer o que aconteceu, se ele gostou. Diga, olha só, essa frase está em Apocalipse capítulo 5, tem outros lugares, mas Apocalipse 5. Se você disser para o suposto morto, digno é o cordeiro que foi morto, aí você vai ver se é o espírito do morto ou se é um demônio. Você vai ver o bicho revoltado com isso. Tem um hino conhecido no meio evangélico que fala assim, ó, precioso é Jesus para mim. Canta esse hino. Se você vê o morto, canta esse hino lá no candomblé para ver, na Umbanda, para ver se os demônios não reclamam lá, pra você ir embora, para botar você para fora. Vou falar que você está atrapalhando.
Tá? Então, como Jesus não é exaltado nesses lugares, e no kardecismo é a mesma história, né? Eu nunca vi um kardecista louvar Jesus, nunca vi. Cantando, louvando, adoro esse hino, nunca vi. Engraçado, né? Mas eu queria ver os kardecistas convidar um coral bem grande, evangélico, com trombetas e tudo, instrumentos, exaltando Jesus. Eu queria ver se ia vir algum espírito de morto ali. Eu queria ver. Estão entendendo o que é a verdade, meus queridos? A verdade, ela é contundente. O poder de Jesus não é quase igual ao de Satanás. Não, o poder de Jesus é infinitamente maior do que o do diabo. Infinitamente maior. Tanto é que nós, se servirmos a Cristo com o coração, sabe o que diz o apóstolo Tiago? Sujeitai-vos, pois, a Deus. Sujeitai-vos, pois, a Deus. Né? E ele fala assim, que você, pela oração, você se sujeita a Deus, os demônios vão fugir de você. Ele diz. Eles vão fugir de você, porque você é um servo de Deus. Outra hora eu conto sobre esse assunto dos demônios fugir da gente, porque eu já experimentei isso também. Meus queridos, muito obrigado pela atenção. O vídeo foi mais longo do que eu queria, mas não tinha como cortar. Obrigado pela sua atenção. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Estamos falando de verdades importantes aqui para a nossa espiritualidade, para a nossa salvação, para nos livrarmos da mentira. Deixe seu like, porque ele é importante, é o YouTube que quer ver. Quanto mais like vocês derem para os vídeos, mais ele vai apresentar, ele mesmo me ajuda a compartilhar, para que outras pessoas vejam e aprendam a verdade divina. E se você puder colaborar com o canal, temos aí nosso Pix. Mais uma coisa importantíssima, compartilhe esse vídeo, compartilhe bastante, tá bom? Divulguem, nos ajudem, tá ok? Isso é um pedido de quem quer realmente a glória de Deus. Eu estou sendo aqui apenas um instrumento, tá bom? Então, ore por mim, ore pela nossa equipe. Eu rogo tudo isso em nome de Jesus. Amém.